if int A. Por que int A? Porque ele está texto, tá vendo aqui a aspinha, ó? Menor ou igual a 255. E se for, o que eu quero guardar? O próprio A. O que vai acontecer com o meu apoio? Vamos lá. 200 é menor ou igual a 255? É. 135? Também. 80? Também. 9? Também. O que vai gerar aqui? Uma lista com 4 itens, certo? Porque os 4 são válidos. Mas e para esse cara aqui, ó? O que vai acontecer? 85 é válido, ele insere. 345 aqui é falso, certo? Aí ele não insere na minha lista. E o que vai acontecer com a minha lista? Só vai ter 3 elementos. Ou seja, é válido o IP cuja lista tem 4 elementos. Porque os 4 são válidos. Deu para entender essa lógica? Vocês conseguiram entender o raciocínio? Posso fazer. Posso fazer. Mas tem um jeito mais simples. Deixa eu ver. Ah, alguém parou a gravação. Tá bom. Então, tem um jeito mais simples. Existe uma função no Python para calcular quantos elementos tem numa lista. Ela está pronta. Tá? Então, eu poderia fazer isso que você fez, você citou, ou eu posso fazer o quê? If len apoio, ou seja, ele me dá o tamanho da lista, igual a 4. Ou seja, eu valido todo mundo. Se tiver 4 elementos, o tamanho é 4, e aí ele é o quê? É um IP válido. Eu preciso guardar isso em algum lugar, certo? Então eu venho aqui, crio uma lista de válidos. Válidos.append. E eu adiciono quem? O apoio? Não. Por quê? Porque o apoio vai fazer desaparecer coisa, certo? Por isso que eu estou calculando o tamanho. Quem que eu vou adicionar? O próprio IP. Eu adiciono o próprio IP. Então, aqui eu tenho uma lista de IPs. Aqui eu estou pegando cada um deles e eu quero separar entre válido e inválido, certo? Se eu descobrir que ele é válido, eu faço o quê? Guardo o IP na lista de válidos. E se for diferente de 4 o tamanho? É porque ele é inválido, certo? Guardo numa lista de inválidos. Então, eu preciso de mais uma lista. E agora, então, se não for 4, eu preciso validar se é 3, se é 2, se é 1? Não. Por quê? Porque a única chance de ele ser válido é ter 4 elementos. Todo o resto é errado. Seja para mais, seja para menos. Então, isso é um else simples. Então, lá, inválidos.append o próprio IP. Porque ou ele é válido, ou ele é inválido. Nunca será as duas coisas. Certo? Até aqui, pessoal. Dúvidas? Sim? Não? Deixa eu só tirar esse 1 daqui, porque senão eu sempre fico achando que alguém perguntou alguma coisa. Vai. Diga. Ali sobre, quando você colocou dentro do for, apoio igual a... Por que você colocou a for a e apoio? Ah, ok. Esse é o laço de repetição, certo? É para eu olhar cada item. Certo. Essa é a condição. Para verificar se eu quero guardar ou não. E aqui o que vem antes do for é o que eu vou guardar. Então aqui eu quero guardar o próprio A. Olha lá. Apoio é essa lista aqui, tá vendo? Isso. Quem é o A? É esse número aqui sozinho, ó, isolado. Certo? Você chamou ele de A. Eu chamei ele de A, mas eu podia ter chamado de abacate. Eu coloquei A porque A fica mais enxuto, né, do que colocar uma variável de nome muito grande, né? Senão eu escrevo demais. Então, aqui dentro eu tenho cada um desses elementos.
certo? Então, eu valido o elemento e, se estiver correto, guardo o próprio elemento. Existe uma outra forma de fazer isso aqui, tá? Sem guardar o próprio elemento. Eu já vou mostrar para vocês. Tá? Eu mudo a lógica. Mas o que eu estou fazendo aqui é guardando o próprio elemento. É isso. Simples assim. Tá? Deu para entender? Deu para entender o que esse compreende está fazendo? Deu? Agora eu tenho uma lista de IPs válidos e uma lista de IPs inválidos, certo? Separadinhos. O que eu preciso fazer agora? Escrever no arquivo. Esse arquivo já existe? Não. Eu estou criando, certo? Uso o W. Tá? Então, eu vou criar aqui uma variável chamada saída. Ah, professor, tem que ser saída o nome dessa variável, porque o arquivo está saindo? Não. Tá? Então, se eu quisesse que a variável fosse Robin, estava tranquilo também, é só o nome da variável. Por que eu dou o nome de saída? Para fazer sentido. Tá? Então, lá, saída recebe open, saída.txt. Aqui faz diferença? Faz, né? Esse vai ser o nome do arquivo que eu vou criar, né? Eu achei que ia criar um arquivo separado. Não, uma coisa só. Eu poderia fazer separadamente. Veja, quando a gente pensa a trabalho, né? Estou a trabalho. Geralmente eu faria 2 separados. Normalmente eu não guardaria nem os válidos, por exemplo. Depende muito de o que eu estou tentando solucionar. Então vamos supor que eu fiz uma ferramenta e eu quero verificar quantas vezes um IP inválido passou pela minha ferramenta. Então eu guardaria só os inválidos num arquivo para ser tratado. Falando, olha, isso aqui são os problemas que eu encontrei. Agora, vamos supor que eu quero... Como que é o nome mesmo? Gustavo. Obrigado. Vamos supor que Gustavo está acessando na internet coisas que ele não deveria. Certo? E eu quero ver quantas vezes ele fez isso. Então, eu sei o IP da máquina dele. E aí eu vou lá, conto quantas vezes o IP dele passou no arquivo e guardo num arquivo de válidos. Por quê? Porque eu sei que ele passou por ali. Certo? E aí o Gustavo está pensando, mas ninguém faz isso. Toda empresa faz isso. Tá? A Elaborata faz isso. Então, se vocês estiverem acessando besteira, a gente sabe. Tá? Pense nisso. Mas, brincadeiras à parte, as empresas fazem isso mesmo, tá? A ferramenta que faz isso se chama proxy. Então, você vai lá, coloca teu usuário e senha, e agora eu sei o que você está acessando. Toda vez que você acessa a internet. Isso é normal, tá? Tem uma série de ferramentas que fazem isso. Por algum tempo a trabalho, eu fiz esse tipo de relatório. Então, tinha lá, que eu particularmente acho um relatório muito sem vergonha. Porque, cara, literalmente você fiscalizar o que o funcionário está fazendo, né? Mas na empresa lá, de vez em quando, aparecia um gestor pedindo um relatório de acessos de fulano, porque fulano não está trabalhando. O que eu acho Zé Mané, né? Se fulano não está trabalhando, você demite o cara, você não vai ficar fiscalizando o que ele está fazendo, né? Nesse caso, porque o funcionário tinha um computador da empresa. Todo mundo tinha um computador da empresa, porque todo mundo estava dentro da empresa. Então, mas mesmo por fora poderia. Né? Se eu estou numa VPN, por exemplo, né? Eu poderia fiscalizar. Se o computador é da empresa, eles podem instalar software para validar esse tipo de coisa. Né? Então, pode acontecer. Por exemplo, eu presto serviço para uma empresa que tem esse tipo de software. Tudo bem. Né? Então, se eu quero ver meu YouTube lá, eu vejo na minha máquina pessoal. A internet é minha, eles não podem fiscalizar a internet. Eu vejo do celular, tanto faz. Né? Mas pode. Né? A lei permite. Né? Por quê? Porque o computador é da empresa, ele não é seu. Né? Então, se eles quiserem monitorar o próprio computador, eles monitoram. Né? Há uma grande área cinza nesse caso, né? Porque eles estão monitorando o computador deles usando a minha rede. Né? Então, e aí? Pode ou não pode? Eu não sei. Honestamente, eu não sei. Já deu vários problemas trabalhistas isso. Isso aí é coisa que existe há muito tempo. Os caras que tem caminhão de empresa, transportador, quer meter câmera na gabine, sendo que o cara dorme no caminhão, entendeu?
Isso é um tipo de problema. É um caso. Mas aí o que acontece muito é que eles colocam o localizador, né? Não, Porque o localizador é permitido por lei. Para saber onde está, mas ele quer saber o que está acontecendo dentro da... Isso, então. Né? Só que é justamente isso, né? O cara dorme na cabine. Né? Mas isso é lei brasileira. Lei brasileira para caminhoneiro é uma zorra, né? É virado numa farra do boi. Né? Mas se você pega, por exemplo, a lei americana para caminhoneiro, aí a conversa é outra, né? Porque lá o cara só pode trabalhar em horário comercial, final de semana caminhão não roda. Então, o cara não pode dormir dentro. Né? Então é... Para a empresa, né? Não sei se é particular. Mesmo particular. Mesmo particular. Se ele está a serviço, é horário para quem que seja, mesmo que seja para ele mesmo. Se ele é autônomo, não tem conversa. É hora comercial, não pode trabalhar final de semana, só pode dirigir, não lembro quantas horas por dia. Aqui no domingo você pega uma BR no final de semana, Na verdade, no Brasil, cara, se entrar uma legislação dessa, o Brasil para, né? Para. As coisas não chegam no mercado, né? Pô, cara, se não tiver um caminhoneiro arrebitado às 3 da manhã, as coisas não chegam no mercado, né? Mentira, chega sim. Essa é a grande questão, é que o cara quer ganhar mais. Né? E tem empresa que faz pressão, tem os dois casos. Né? O autônomo, o dono do próprio caminhão, ele quer ganhar mais, porque ele faz por entrega, né? Tem produtos que são poucas empresas que fabricam. Tem também, né? Então, tem vários... Infelizmente, tem várias situações, mas a legislação brasileira é muito frouxa nesse sentido, né? Na minha opinião. Mas, enfim. Abri o arquivo TXT, preciso abrir ele para escrever, certo? Esta linha criará o meu arquivo e manterá ele aberto para escrita. E agora? Primeira coisa que eu vou escrever no meu arquivo. Endereços válidos, certo? Meu objetivo é reproduzir o que eu tenho aqui. Então, a primeira coisa vai ser saída.write endereços válidos. Por que eu estou escrevendo com esse colchetinho e 2 pontos? Para ficar igual ao do desenho. Para ficar igual o resultado. Não é porque o colchete é obrigatório, não é porque os 2 pontos é obrigatório, tá? É só texto. E agora? Eu tenho uma lista de IPs válidos, certo? For v in válidos, para pegar cada um dos IPs. Saída.write v arraign. Lembrem vocês, né? O write não pula linha para mim, certo? Eu tenho que fazer ele pular linha. O que eu tenho depois? Saída.write endereços inválidos, não é isso? E agora? Mesma lógica. Escrevo todos os inválidos, sempre pulando linha. Certo? Então, veja, eu tenho os 2 fluxos de escrita, né? Porque eu tenho 2 resultados. Um para IPs válidos, um para IPs inválidos. Certo? E no final? Saída.close. Deu para entender, pessoal? Deu para entender. Você usou um for para trazer, para escrever lá. Usei um for para escrever cada um dos IPs de forma independente. Daria para resolver isso aqui de outra forma? Daria, tá? Eu só estou, como é que fala? Usando o for para ser didático. Tem um jeito melhor. Por que você botou o F antes da string no write? Porque eu quero substituir essa variável na string, né? Então eu estou usando uma f-string. Tá. Isso. E se eu executar isso aqui, pessoal? Vamos lá. Vamos ver se eu não cometi nenhum erro.
Vocês estão vendo que aqui no terminal não sai absolutamente nada? E não deveria mesmo, né? Ele vai sair no arquivo. Por quê? Porque eu não mandei fazer print em nada. Eu só executei o script. Onde está o meu resultado? No arquivo. Tá? Vocês estão vendo que eu tenho alguns problemas com barra N, né? Lembrem vocês o que eu falei, né? Ele não enfia barra N para mim. Eu tenho que botar, né? Então, olha aqui, ó. Quando eu escrevi aqui endereços válidos, barra N. Endereços inválidos, barra N. Por quê? Porque ele não põe. Vamos lá ver se ele corrige agora. Se você colocasse barra N antes da variável I, poderia funcionar. Também funcionaria, tá? Só que assim, é uma questão de organização, porque pular linha, você pensa, isso é uma coisa simples, né? Cara, vocês vão se embananar com pular linha. Acontece, tá? É normal. Por incrível que pareça, o mais difícil é fazer pular linha certo. Principalmente quando você está lidando com um arquivo tipo CSV, que a quantidade de linhas muda a quantidade de colunas, e então o arquivo vai entender isso como se fosse algo normal. Se você esquecer de pular linha ou pular linha no coisa errada, o que ele vai fazer? Ele vai pular linha no Excel, ele vai adicionar colunas onde não existe. Tá? Então vai virar uma zorra. Tá? Então convencionem. Ou eu pulo linha antes ou eu pulo linha depois. Eu nunca misturo as duas coisas, porque senão começa a virar bagunça. Então pode ver, ó. Sempre que eu pulei linha, onde é que eu pulei linha? No fim, ó. Tá vendo? Por quê? Porque assim eu não me perco. Tá? Então, ou faça antes ou faça depois. Nunca misture as duas coisas. É mais fácil fazer depois. Por que é mais fácil fazer depois? Porque quando eu faço antes, eu tenho que me preocupar com a primeira linha. Porque geralmente eu não quero uma linha em branco, certo? Mas uma linha no branco no final não é um problema. Então, por isso que eu faço depois. Para não ter que resolver o problema da primeira linha. Tá? Mas isso é uma convenção minha na hora que eu estou desenvolvendo. Se vocês acharem, putz, mas eu prefiro colocar no começo, sem problema. O que eu sugiro é não misture as duas coisas. Você vai começar a se perder. Tá? Sei lá, parece uns pontos de interrogação aqui nesse escrito. É que no meu caso aqui não aconteceu. Deixa eu botar meu acento aqui de volta. No meu caso aqui não aconteceu. Mas se no seu começou a aparecer umas coisas estranhas, tipo um losanguinho com uma interrogação dentro, então, o problema disso é encode. Tá? Então, existem dois encodes, que eu já tinha meio que citado algumas vezes para vocês encode, agora encode começa a virar um problema. Tá? O Python funciona em Unicode. Alguns arquivos, sistemas operacionais e tal, funcionam com ISO. ISO 8859. Tá? Linux, Unicode. Windows, ISO. É lógico que eles iam fazer diferença, certo? Inclusive, quem que vocês acham que criou essa ISO? Microsoft. Tá? Então, o que acontece? Quando você coloca os teus caracteres, isso aqui é uma tabela de conversão, certo? Por quê que isso é uma tabela de conversão? Porque máquina não entende A, máquina não entende letra. Máquina entende 0 e 1. Máquina trabalha com binário, sabe? Máquina trabalha com bit. E aí você pensa, bit não era byte? Pessoal, bit ou é 0 ou é 1. Um byte é um conjunto de 8 bits. Beleza? Então, uma letra na tabela ASCII 2, na tabela ASCII, que é a primeira, ou a tabela ASCII 2, que foi a segunda, a tabela ASCII, tá? Para começar. Ela representa todos os caracteres utilizando um byte. Um byte. Ou seja, um conjunto de 8 zeros e 1s. Certo? Então, com este conjunto de 8 zeros e 1s, eles representam as letras do alfabeto. O barra N que a gente está utilizando até agora existe na tabela ASCII. Na tabela ASCII, o barra N é o código 13, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado.
Eu posso estar enganado, tá? Ou era o 37, 13, 37, alguma coisa assim, não importa. Mas existe um número para ele. Todo mundo tem um número. O A é 60 alguma coisa, acho que 63 ou 64. Então, cada letra tem um binário para si, lá na tabela. Então, ASCII é uma das tabelas de encode. Ou seja, ele encoda um número em binário para uma representação gráfica de uma letra, certo? ASCII é uma das tabelas. Outra tabela é quem? Unicode. Quem é outra tabela? A ISO. Aí você pensa, putz, professor, mas eu nunca ouvi falar dessa ISO. Mas eu já ouvi falar do Latin. É o ISO. Tá? A ISO que a gente usa no Brasil é a 88591. Porque existem outras. Isso é o Latin 1. Para quem, se alguém já ouviu falar. E qual é o Unicode que a gente usa? O TF8. Então, este é a tabela Unicode 8. Por quê? Porque aqui é onde estão línguas tipo português. Então, no TF8 está português, espanhol, francês, alemão, que tem aquele monte de caractere esquisito. Tipo português, que tem um monte de caractere esquisito, sabe? Então, está tudo na UTF-8. Por que que você viu um losanguinho com uma interrogação? Porque você trabalhou com o arquivo em um e está abrindo em outro. E aí a outra tabela não faz ideia do que fazer com esse caractere especial. Entendeu? Como que você resolve isso? Um dos parâmetros que você pode passar no Open é o encode. Certo? Então eu posso vir aqui, vírgula, depois do W, encoding, e passar qual é o encoding que eu quero. E qual que a gente quer? O TF8. Tá? Agora ele vai abrir o arquivo com o encode correto e vai escrever da forma como eu consigo ver. Tá? Então, se eu executo isso, veja, ainda não tenho saída, certo? Mesma coisa. Mas aí você vai resolver o problema da acentuação. Tá? Certo? Agora ele está lendo do mesmo jeito que ele foi escrito. Isso mesmo. Então, eu uso a tabela Unicode para escrever, eu uso a tabela Unicode para ler. Se eu escrevo de um jeito e troco para ler, eu não consigo ler o que tem dentro. Né? Então, pessoal, pensem em encoding. Então, se isso aqui ficou muito complicado, pensem em encoding em língua. Tá? Imagine que você chega lá na França falando português. Vão te entender? Não, porque teu encode está errado. Tá? Você está falando com a tabela do português e a tabela deles é francês. Certo? Não vão te entender. O princípio aqui é a mesma. Então, existem tabelas para poder fazer essas conversões de caracteres. Se você escreve numa, lê na outra, dá pau. Beleza? O Python sempre TF8. O Python funciona com o TF, alguma coisa. Não necessariamente 8. O padrão é o 8. Tá? O 8 é uma extensão do TF. Isso. Porque o que acontece? Lembra que eu falei que o ASCII usa 1 byte, certo? O Unicode usa 4 bytes. Ou seja, ele usa 32 zeros e uns para poder representar alguma coisa, bastante coisa, certo? Dá para representar tudo? Não dá. Tá? Por exemplo, mandarim. A tabela UTF-8 não tem espaço suficiente para representar um mandarim. Aí eles usam outra tabela, que se eu não estou enganado é o UTF-32. De novo, posso estar errado, tentando tirar isso de cabeça, tá? Você vai para a Turquia. O alfabeto turco, que eu esqueci o nome, também tem uma série de caracteres que não cabe no TF-8. Aí você tem lá o TF-16.
Eu nunca lembro se o mandarim é o 16 e o turco 32 ou vice-versa, tá? Existe do UTF-1 até o UTF-7 também, são outras tabelas. Então, assim, tem certas linguagens que tem outras tabelas Unicode, mas são várias. O ISO também. Então, a regra geral é ISO 8859. O traço 1 é qual tabela que é. Então, o 1 é onde está o português. Você pode ter a 2, a 7, a sei lá o que? Pode sim. Tá? E aí você, no Windows, eles até descrevem quem é um e quem é outra. Né? Então, por exemplo, isso daqui é o não sei o que ocidental, Europa Ocidental. Então, o ISO 88591 é Europa Ocidental. Aí você olha, por exemplo, o ISO 88592, Europa Oriental. Né? Que aí utiliza muito o alfabeto cirílico, né? Que é o alfabeto russo. Aí tem, cara, cada região do mundo tem uma tabela diferente por causa dos caracteres específicos da linguagem, né? Então, o alfabeto pérsico, outra tabela, né? O mandarim, outra tabela, e por aí vai. Né? Então, tem muita tabela. Tem muito caractere, né? Beleza, pessoal? Beleza. Tudo tranquilo se tiver que repetir esse exercício agora? Não, né? Eu sei. Não, deu para entender. Eu vou mandar esse arquivo aqui para vocês. Exercício, arquivos, slide 1. Aqui. Eu vou mandar isso daqui para vocês verem essa solução, tá?